Alô, amigos e amigas da TV Senado, esse é o programa Cidadania, que hoje vai colocar em tela a simplificação tributária, um tema de extrema importância, sobretudo a partir das mudanças que tem havido no mercado de trabalho e no posicionamento, no desempenho das micro e pequenas empresas no Brasil, responsáveis pela geração de emprego e renda em grande monta. Mas nós sabemos que há uma burocracia infernal que muitas vezes dificultam a atuação dessas empresas. Para nos falar sobre esse tema, nossos convidados são o senador José Pimentel, do Partido dos Trabalhadores do Ceará, quem agradeço muito pela presença, ex-ministro da Previdência. Muito obrigado, senador. E temos aqui conosco também a presença do Dr. Valdir Pietrobon, ele que é presidente da FENACON, representando um universo que chega a alcançar a 400 mil empresas, mas representando sobretudo essa área de contabilidade, perícia, serviço, a quem dou as boas-vindas também aqui ao nosso estúdio. Obrigado. Senador, que palavra nova nós temos diante, já que estamos inclusive no momento de apresentação do imposto de renda, né? Está todo mundo aí lidando com aquela burocracia, mas tem havido mudanças, né? Sobretudo nessa área relativa à pequena e média empresa. O senhor foi um dos protagonistas nessa mudança. O que o senhor pode dizer de novidade nessa área? O Brasil tem feito uma série de mudanças para simplificar o mundo tributário, facilitar a vida do empreendedor, do empresário, da micro, da pequena empresa, da média e da grande. E no que diz respeito à micro e à pequena, nós tivemos um avanço muito grande com a criação do Simples Nacional. Os nossos contabilistas, o Valdir Pietrobon, que é à frente da FENACON, tem trabalhado muito esse tema, tem contribuído bastante com o Conselho Nacional, com o Conselho Federal de Contabilidade, com as entidades que atuam nesse setor e com a criação do Simples Nacional. Ali em 2007, além de simplificar a criação da empresa, também foram feitas uma série de outras medidas para reduzir a carga tributária, para facilitar a formalização, para estimular a criação de emprego. Para você ter uma ideia, lá em 2007 nós tínhamos 1.300.000 e poucas mil micro e pequenas empresas formais no Brasil. Agora, em 2012, já estamos ultrapassando a casa dos 6 milhões de micro e pequenas empresas formais no Brasil. E é este setor que tem assegurado o crescimento econômico, a empregabilidade. E nesse último ano de 2011, se nós tivéssemos uma política para as micros e pequenas, ainda como era no início desse novo século, século XXI, nós teríamos finalizado o ano de 2011 com saldo negativo nesse setor. Portanto, quem está gerando emprego, quem está assegurando esse mercado de trabalho em crescimento é exatamente esse mundo da micro e da pequena empresa. Doutor Valdir, se o senhor tivesse que fazer uma análise dessa caminhada e também relacionando as inúmeras sugestões apresentadas pela FENACON para simplificar essa burocracia infernal, simplificar o trabalho tributário, como é que o senhor colocaria o estágio atual? O que já avançou? O senador já disse algumas coisas, principalmente para a área que o senhor representa, micro e pequena empresa, sobretudo, mas o que é que está faltando caminhar? Bom, eu diria que nós tivemos uma verdadeira reforma tributária nesse país. 99% das empresas brasileiras, que são micro e pequenas empresas, elas tiveram a reforma tributária tão esperada, né, desse país. A micro e pequena empresa é o maior projeto que se fez, o Simples Nacional é o maior projeto de inclusão social que se tem nesse país, não tenha dúvida. É a primeira escola, eu diria que aí, eu até tenho falado com o senador Pimentel, nós temos que pensar muito. É o primeiro emprego de todo mundo, de todos nós, teria que ser levado em consideração. Eu, na minha opinião, micro e pequena empresa nem imposto devia pagar, só por esse fato todo, tá? Porque ela e o emprego que ela faz. Nós estamos hoje com 60% da mão de obra desse país nas micro e pequenas empresas, e diria que os que estão sendo contratados hoje, dá até mais de 60% das pessoas que estão sendo contratadas hoje são das micro e pequenas empresas, fora que eu já incluo junto o microempreendedor individual, que também faz parte da micro e pequena empresa, e que nós temos hoje 2.200.000
microempreendedores individuais, e que dentro deles nós temos mais de 70 mil empregos já, porque essas pessoas podem ter um funcionário. Então nós temos caminhado assim de 5 anos para cá, de uma forma brilhante. Mas claro que temos muita coisa ainda a fazer, que nós estamos atentos e vamos tentar fazer com que em 2012 a gente se concretize isso. Agora, apesar desse terreno já caminhado, senador, nós observamos que a informalidade ainda desafia. Tem havido, é claro, o crescimento do emprego formal, carteira de trabalho saiu da clandestinidade, mas falta muito. E essa resistência da informalidade, sobretudo à luz de desafios que não surgem do Brasil, surgem da crise dos Estados Unidos, na Europa, estão se agravando. Como é que nós temos que nos preparar para enfrentar isso? Não tenha dúvida de que a questão da empregabilidade é a grande preocupação do Brasil. Agora mesmo, aqui no Congresso Nacional e particularmente no Senado, está sendo feito um grande debate sobre a chamada guerra dos portos, que é o subsídio que alguns estados estão dando para importar mercadorias. Em outras palavras, prejudicar a indústria brasileira, dificultar o mundo do emprego e gerar emprego nos outros países. Tivemos grandes audiências nesse mês de março aqui no Senado Federal, uma discussão muito acalorada. As centrais sindicais todas compareceram com essa preocupação. O setor empresarial muito preocupado também, particularmente com o mundo da indústria. E nós temos clareza de que o Brasil tem hoje o menor índice de desemprego em toda a sua série histórica, algo em torno de 6%. Ou seja, nós estamos basicamente tendo pleno emprego. Isso fruto da micro e pequena, do mercado nacional, do crescimento econômico, da recuperação dos salários, do poder de compra, em especial das aposentadorias e do salário mínimo. Então, esse ambiente permitiu, com o Estatuto da Pequena Empresa, com o Simples Nacional, a chegar a esse resultado. O desafio nosso nesse 2012 e para frente é manter esse índice de empregabilidade. E para isso está planejado para esse 2012 a geração de pelo menos 2 milhões de novos empregos. Os números do início do ano não são o que a gente quer, estamos mantendo um patamar um pouco inferior a 2011, mas todo o cenário a partir de maio de 2012, volta a ser muito positiva. Os analistas de mercado, aqueles que trabalham com esses setores, a política de recuperação do salário mínimo deverá injetar algo em torno aí de 40 bilhões de reais na nossa economia nesse 2012, e isso vai diretamente para o mundo do consumo, e a micro e a pequena empresa trabalha neste setor. Se nós analisarmos o papel do programa Brasil Maior, que é voltado principalmente para a indústria, para fortalecer a indústria nacional, para dar competitividade, as preocupações do Banco Central, do Ministério da Fazenda, dos vários governos, para manter o poder de compra da sociedade brasileira, para estimular novas empresas. Hoje mesmo foi feito, junto ao governo federal, uma grande reunião com os principais setores da economia brasileira para estimular o investimento, para estimular a geração de emprego, o crescimento da nossa economia. Portanto, tem a preocupação, é verdade, mas ao mesmo tempo estão sendo feitas uma série de medidas. E o Valdir tem sempre levantado a tese, é preciso derrubar a taxa de juros para que nossas empresas sejam cada vez mais competitivas. Aí ele conhece bem esse mundo, né? Agora, para além da taxa de juros, que é muito elevada e é um obstáculo, o senhor, nos seus documentos, no seu pronunciamento, aponta também que a burocracia, o excesso de burocracia, muitas vezes sem nenhuma justificativa, pode acabar sendo até uma forma de penalidade, no caso da pequena e média empresa, pela obrigação de pagar certas multas, certas... O senhor podia explicar como que isso, apesar de também reconhecer que houve uma redução da taxa de falência, de mortalidade nas pequenas e médias empresas. Mas ainda persistem certos problemas, né? A burocracia é um grande entrave. Nós estamos passando por uma transição. Isso não tem a dúvida da questão das obrigações acessórias. A Receita Federal, um órgão muito competente, mas está nos deixando, como diz, de cabelo branco, principalmente com respeito aos SPED.
nós tínhamos DACOM, DCTF, temos essas siglas todas que você possa imaginar, tem um monte para falar aqui. Você podia explicar DACOM algumas é declaração dessas de siglas? contribuição, declaração de contribuição de tributos federais, e assim vai indo. E nós gostaríamos que isso tudo fosse juntado num item só, num layout só. Por que tem o RAIS e tem a conectividade social se as duas coisas pedem mais ou menos a mesma coisa? Então vamos pegar um layout, vamos acrescentar o que falta de um na outra e não entrega duas. Mas está se fazendo. A partir do ano que vem já não vai se entregar a declaração de imposto de renda das micro e pequenas empresas, não vai mais precisar. Agora, esse ano, nós vamos entregar mensalmente. Aquilo vai ter um efeito declaratório para o Fundo de Participação dos Municípios, que isso era um dos maiores problemas que nós tínhamos. Qual então, o efeito que isso traz? Isso traz desburocratização, traz menos trabalho, aí te dá mais tempo para fazer aquilo que a contabilidade existe, mostrar o caminho das empresas. Nós passamos o tempo todo, contadores, atendendo obrigações do governo, e nós devíamos atender obrigações da empresa. Tá? Porque a empresa é que necessita de uma contabilidade para ver o caminho que ela vai. Primeiro nós estávamos conversando e eu disse a você da importância de uma gestão de empresa. A contabilidade não foi feita para apurar um imposto a pagar, também para isso. Mas não é a atividade, não é o objetivo principal dela. O objetivo principal dela é dar uma gestão para a pessoa, para ver onde é que ele está indo. É esse gestão que eu digo para a pessoa jurídica, para onde é que ela está indo. Tá? Não tem mais como ser amador nessa área. Você não vai montar, você não é um aventureiro. Então nós temos muito a discutir ainda. Agora se colocou os SPED, tá? Sistema de processamento, tá, de obrigações. Então se colocou esse SPED, mas esse SPED está se colocando na cabeça a Receita Federal colocou na cabeça do empresário que esse SPED procure um contador, mas não depende da gente aquilo, porque aquilo tem que vir da empresa. Não é nós podemos orientar, mas nós não podemos comprar uma máquina para o cliente, nós não podemos comprar um sistema para o cliente, e nós estamos discutindo com a Receita Federal isso. Porque o empresário, no geral, no país, ainda não está preparado. A cultura dele ainda não é essa. Então, nós estamos sofrendo muito. E aí vem as multas, que também está sendo discutido. Passou agora, com o Dornelles, já aprovou no Senado a redução daquelas multas de 5 mil para 1.000 reais, né? Agora entrou aqui na Câmara, que eu vou ver quem é o relator para nós começarmos, para ver se nesse primeiro semestre a gente também aprova isso aqui. Porque nós achamos que estava no projeto 591, que o Pimentel tanto nos ajudou, ele é um dos pais da Lei Geral, e estava lá que a multa não pode ser 5 mil reais. Para uma Petrobras da vida, eu falo Petrobras, uma grande empresa, Petrobras porque é um nome muito que vem na cabeça no primeiro momento, né? Seria maior. Pagar 5 mil de multa já acho que também é demais. Mas para esses 6 milhões de empresas aqui... Não pode, não tem como, gente. Essas pessoas têm que ter um tratamento diferenciado, inclusive nas multas. E é o que nós estamos brigando para que isso aconteça. Eu confio muito no que o governo está fazendo, porque conversando com a Receita, eles nos atendem, eles também estão no mesmo caminho da gente, só que nós estamos numa transição, e essa transição nós queríamos era mais que nos desse condições de trabalho. Nós vamos agora, eu já tive audiências com a Receita Federal, era para ter ontem, infelizmente, por causa do aeroporto aqui que fechou e não consegui chegar a tempo, mas nós vamos trabalhar para que isso seja visto, que a Receita olhe com bons olhos e entender que o contador, o empresário, é o maior parceiro que ele tem ao lado dele. Vou pedir licença aos senhores para fazer uma pequenina pausa aqui no nosso programa Cidadania, que está discutindo hoje a simplificação tributária. Nossos convidados são o senador José Pimentel, do PT do Ceará, e o doutor Valdir Pietroboni, que é o presidente da FENACOM. Já já a gente volta. Fique com a gente.